André estacionou no shopping e olhou pela janela. Era uma noite de início de agosto, o dia já tendia ao pôr do sol, mas escurece no final do verão, o crepúsculo fresco e fresco ainda está longe. Andrew teve um dia difícil no trabalho, checando, resumindo os resultados do mês, desenvolvendo um novo projeto, mas o homem até gostou dessa multitarefa. Em primeiro lugar, é interessante resolver questões constantemente emergentes, parece um jogo emocionante. Em segundo lugar, no final do mês haverá um bom aumento para o já alto salário. E em terceiro lugar, as questões do trabalho distraem dos pensamentos tristes, não permitem que você mergulhe no passado. Fadiga, carga de trabalho, e essa é a salvação de sentimentos pesados. André não tinha pressa para sair do carro. É legal e legal na cabine, mas faz calor lá fora. Há várias semanas há uma onda de calor anormal. As pessoas estão ansiosas pelo outono para respirar livremente. André olhou pela janela novamente. Duas pessoas entraram em seu campo de visão, um homem de meia idade e um adolescente magro. Ele é alto, um pouco anguloso. Ele caminhava e conversava animadamente com o pai sobre algo, gesticulando ativamente, sorrindo de vez em quando. Andar leve, braços longos bronzeados, pernas, pés, tênis da moda. Quando André via meninos assim, sempre pensava que poderia ter tido exatamente o mesmo filho agora. Ele completaria 14 anos neste verão. Talvez o filho se interessasse por programação ou esportes, futebol, basquete. Ou talvez ele tivesse adorado desenhar. Mas de que adianta pensar nisso se esse menino nem nasceu? Ou talvez não fosse um menino, mas uma menina? Mas algum sexto sentido disse a André que há muitos anos ele havia perdido seu filho, e por sua própria culpa. Pensar o contrário é apenas tentar se justificar e se enganar. Quantas vezes ao longo dos anos Andrew se arrependeu de seu comportamento, mas o tempo não pode voltar atrás. Ele só podia sofrer de culpa, ansiar pelo futuro que havia acontecido, sentir falta de vitória e tentar em vão procurar suas feições nos outros. Procurar e, claro, não encontrar. André era diferente na época, jovem, egoísta em algum lugar, até ventoso. Antes de conhecer Vitória, ele não queria se lembrar de nada, do antigo. Senti vergonha. Como ele poderia se comportar assim? Andrew percebeu que pensamentos e memórias estavam tomando conta dele novamente. Isso acontecia às vezes, algumas situações do passado, vozes, imagens, tudo isso ainda não o deixava ir, e o homem presumia que não o deixaria ir. Bem, ele merecia esse tipo de vida. André nasceu e cresceu em uma família abastada para sua cidade. Seu pai é um empresário de sucesso, sua mãe é a contadora-chefe de uma grande fábrica. Uma casa grande e bonita, brinquedos caros, roupas da moda, viagens. André não conhecia recusa em nada. Além de seus pais, ele era ativamente mimado por seus avós de ambos os lados. O menino percebeu desde cedo que havia uma espécie de competição entre eles, em quem o neto ama mais. E o menino astuto começou a usar isso, e brincou com os sentimentos dos parentes idosos, manipulou-os e conseguiu tudo o que queria. Andrew estudou em um ginásio de prestígio. Ele sempre teve muitos amigos lá, meninos e meninas. Formaram uma companhia forte e muito alegre. Todos eram filhos de famílias ricas, então os adolescentes não se negavam nada. Cafés, atrações, centros de entretenimento. Mais tarde, e clubes caros, hangouts em bares. A vida de André foi divertida e despreocupada. Ele entrou na universidade local, não queria ir para a capital, pois seu pai não o persuadiu. A um nível completamente diferente, perspectivas diferentes. O pai inspirou a prole crescida demais. Mas essa mesma prole entendeu perfeitamente bem que não teria ali a liberdade que tinha aqui, teria que estudar ali, debruçado sobre livros didáticos, senão não conseguiria diploma. E aqui ele já tem tudo planejado. Por dica de amigos mais velhos, ele sabia quem e quanto pagar antes da sessão, para não desperdiçar a juventude com palestras e seminários, e o menino não ia se desviar de seus planos. Como sempre, tudo saiu exatamente como ele queria. Andrew tornou-se estudante no departamento de economia de uma universidade local, e uma era de ouro da vida começou para ele. O cara se mudou dos pais.
Minha avó e meu avô paternos deram ao meu único neto um apartamento no centro da cidade em homenagem à formatura, e minha avó e meu avô maternos, no esforço de acompanhar os parentes, presentearam-no com as chaves de um caro carro estrangeiro. André se sentia feliz, onipotente, independente. Havia uma vida brilhante e feliz pela frente, amigos, entretenimento, garotas bonitas. Simplesmente não havia espaço para estudar nessa agenda lotada. Andrew quase não apareceu na universidade, então ele visitou antes da sessão para resolver problemas com os professores. Era uma coisa comum. Andrew agora tinha vergonha de sua atitude em relação às meninas. Naquela época, em seus anos de estudante, o cara provavelmente os considerava coisas bonitas criadas especialmente para ele e pessoas como ele. André não levava em conta os sentimentos das meninas, não ouvia seus desejos e escolhia seus companheiros como um produto em uma loja, puramente baseado em dados externos. Na juventude, gostava de mulheres com dados de modelo, necessariamente boquiabertas e desinibidas, sorridentes. Ele simplesmente não olhou para os outros. O cara bonito e rico não tinha falta de namoradas. As próprias meninas se apegaram a ele, se aproximaram dele para se conhecerem em um clube ou café, até ficaram à espreita na porta da universidade e chamaram a atenção com algum pedido. Naturalmente, nesse cenário, Andrew se sentiu como um prêmio valioso. Parecia-lhe que tudo era possível. Às vezes, Andrew ficava entediado com relacionamentos fáceis. Ele sempre gostou de tarefas difíceis, e ele mesmo prestou atenção em alguma garota, ele tentou pegá-la. Era uma espécie de caça de caçadores e presas. Algumas senhoras fingem ser belezas inacessíveis há algum tempo. Mas André entendeu, o jogo havia começado e ele usou todo o seu charme para quebrar a resistência. Ele adorou, criando algo como um lindo conto de fadas, enormes buquês de rosas, brinquedos de pelúcia fofos, joias requintadas. E também Bold Reckless age como uma canção de amor com uma banda de rock sob as janelas de outra beldade. André gostava de inventar algo novo, de surpreender, de inspirar deleite e admiração. E agora a rainha da neve mais fria está derretendo em seus braços. Quando o jogo terminou, o interesse de Andrew diminuiu rapidamente. Tendo parecido tão misteriosa e atraente até recentemente, a garota de repente se tornou chata e desinteressante. André se afastou. Ele ficou entediado, não suportava o embotamento em sua vida cotidiana. Para me separar de outra dama do coração, tive que ficar um pouco triste. Não era mais tão emocionante e agradável quanto o início de um relacionamento. Mas o que pode ser feito? André não gostava das lágrimas das mulheres. Ele estava sobrecarregado por longas conversas e apelos. Tudo isso foi deprimente e me fez sentir uma pessoa ruim. Por isso, André preferiu a tática da acusação. Ele sempre encontrava algo para culpar por uma paixão que não queria aceitar um rompimento. Todos tinham fraquezas. Sim, talvez tenha sido cruel demais. É possível que as meninas tivessem complexos após tais ataques de Andrew, talvez até traumas psicológicos. Bem, de que outra forma? Caso contrário, eles apenas acompanharam. Diferentes situações aconteceram na vida de André. Uma de suas ex-amantes, Verônica, se destacou especialmente, e depois dessa história André ficou muito mais cuidadoso. André conheceu Verônica em uma boate. Ela era uma garota do tipo dele, brilhante, bonita, liberada. Ela dançava com tanto entusiasmo na pista de dança que era simplesmente impossível não notá-la. A garota claramente já estava um pouco bêbada. Seus longos cabelos esvoaçavam lindamente enquanto Verônica se virava na dança. A garota era o centro das atenções e claramente gostou. Andrew terminou recentemente com a Leona. Eles namoravam há quase 3 meses, um recorde para um jovem. E agora o cara estava em busca de novas aventuras. Claro, ele imediatamente decidiu que esta noite deixaria o clube apenas com ela, com uma bela jovem de minissaia ousada e sandálias plataforma alta. Verônica parecia um tanto vulgar. Andrew imediatamente percebeu que não ficaria entediado com essa garota. O cara não veio até ela imediatamente. Precisamos dar uma olhada mais de perto primeiro. Ele admirou Verônica por cerca de 1 hora antes de decidir se aproximar.
A garota veio ao clube com as amigas. Eles já haviam voltado à mesa há muito tempo, mas Verônica ainda não saiu da pista de dança. Ela gostava de tudo, da atmosfera do clube, da música alta, de seus próprios movimentos. Era muito atraente. André apenas sorriu para ela. Captando seu olhar, ela congelou por um momento. Seus enormes olhos azuis queimaram Andrew da cabeça aos pés, e então seus olhares se encontraram novamente. Andrew admirou o rosto da garota, o que imediatamente atraiu sua atenção. De perto, ela se mostrou ainda mais bonita do que vista de longe. Maçãs do rosto esculpidas, lábios bem definidos, olhos enormes, simplesmente sem fundo. A garota de repente, sem dizer uma palavra, chegou perto de Andrew. O cara, como que fascinado, observou seus movimentos e esperou o que aconteceria a seguir. A beldade claramente tomou a iniciativa, e foi muito interessante e inusitada. Não de acordo com o roteiro. Verônica olhou nos olhos de André e o beijou. Ele, não acreditando no que estava acontecendo, abraçou a garota, abraçou-a. Ela não se importou. Depois dançaram juntos. Andrew percebeu que estava fascinado por essa garota estranha. Ele gostou muito do brilho nos olhos dela, uma espécie de brilho de loucura leve. Ele nunca tinha tido amigos assim antes. Ela era muito diferente das outras. Então eles se conheceram e descobriram os nomes um do outro. Nunca conheci ninguém assim antes. André a admirava. Não é surpreendente. Simplesmente não há mais pessoas como eu, sorriu Verônica. Verônica alugou um quarto na cidade. Uma vez ela veio aqui da aldeia e até conseguiu entrar em uma faculdade de direito. Mas a alma da garota nunca realmente se deitou para estudar, embora ela definitivamente não tenha sido privada de suas habilidades. Ela só gostava de entretenimento, socializar, dançar até de manhã em boates, aventuras. Tudo isso não caiu bem com o papel de um estudante diligente. Em seu primeiro ano, a bela Verônica se apaixonou por uma jovem e carismática professora de história. Tanto que eu não conseguia nem pensar em nada além de seus olhos cinzentos. A garota sempre se destacou por seu caráter direto. Ela está acostumada a levar o que gosta. E, claro, Verônica não escondeu seus sentimentos desse jovem professor. Ele não resistiu aos encantos de uma jovem beldade. Tudo ficou conhecido na reitoria. O professor foi obrigado a renunciar, mas a própria Verônica foi expulsa na primeira oportunidade. Devo dizer que não foi difícil, porque a menina raramente se preocupava em assistir a palestras. Em sua vida de estudante, ela foi atraída por um lado completamente diferente. A menina não queria voltar para a aldeia e era chato. E estava abafado lá. Desde cedo, ela sonhava em escapar desse pântano. Mas era impossível ficar no albergue, que era fornecido apenas para estudantes, após a expulsão, então eu tive que conseguir um emprego como garçonete em um bar, eu tive que levar dinheiro para comida e moradia em algum lugar. A moça foi contratada extraoficialmente e precisavam de belas garçonetes para levantar o ânimo. Os visitantes pagaram bem. Havia o suficiente para alugar um pequeno apartamento, e para comida, e até roupas baratas, mas espetaculares, de boutiques locais de classe econômica. Verônica estava completamente satisfeita com essa vida. O trabalho não é empoeirado, o ambiente é agradável. Era um bar grande. Muitos convidados se reuniam aqui todas as noites, e músicos locais, principalmente bandas de rock e solistas de rock, se apresentavam no palco. Verônica gostou dessa música. Em geral, ela se sentia em seu elemento aqui. Claro, os convidados, a equipe e os músicos prestaram atenção na beleza jovem. Foi nesse bar que a garota conheceu Dmitri, seu primeiro amor verdadeiro. Ele foi o vocalista da banda, que fez o maior sucesso por aqui. Em geral, eles logo começaram a viver juntos. Dmitri mostrou o mundo a Verônica. Eles viajaram para muitas cidades da América. A banda de Dmitri percorreu o país, dando shows aqui e ali, hangouts, estações de trem, bares e até casas de shows. Então, como costuma acontecer, Dmitri conheceu outra musa.
Verônica vinha passando por um rompimento há muito tempo, mas depois decidiu que não valia a pena desperdiçar a juventude com saudade e arrependimento. Além disso, ela tem um fã novamente. Verônica decidiu conscientemente não se apaixonar mais. Por 2 vezes não adiantou nada. Agora ela apenas vivia, gozava de companheirismo, juventude, liberdade, não tinha nada além de prazer na vida e não pensava no futuro. Ela era um pouco louca, e isso atraiu muito Andrew para ela. Ele mesmo não tinha sua leveza e selvageria. Verônica poderia chegar ao volante depois de uma garrafa de champanhe e passar pela polícia em alta velocidade. Sentava-se destemidamente nos telhados dos arranha-céus, pendurando as longas pernas, convergindo facilmente com as pessoas. Ela chegou a cometer furtos em lojas, não por necessidade, mas apenas pela empolgação. Sim, havia muito mais. É impossível listar tudo. André nunca ficou entediado com ela. Ele não sabia o que esperar da garota no momento seguinte, e foi vertiginoso. Verônica escrevia poesia e tocava violão com maestria. Ela também brincou espirituosamente e cantou lindamente. Ela sempre atraiu pessoas para ela. Um homem é um feriado, ao lado de quem nunca é chato, e essa garota incrível estava perdidamente apaixonada por Andrew, apesar de uma vez ter prometido a si mesma nunca mais se apaixonar. Você é especial, disse Verônica, olhando para André com seriedade. Eu me sinto bem com você. Você me entende, minha alma. Você é o melhor. Andrew se derreteu com essas palavras e realmente se sentiu único. Foi bom perceber que Verônica, que invariavelmente atraía olhares masculinos por onde aparecia, era tão devotada a ele. Ela tinha muitos conhecidos. Parecia que a cidade inteira era amiga dela. Mas a garota não tinha um relacionamento próximo com ninguém. Sair, ir a algum lugar juntos é bem-vindo. Só aqui ela derramou sua alma para Andrew sozinho. Verônica não se comunicava mais com os pais, porque eles sempre quiseram moldá-la em outra coisa, refazê-la, torná-la quem ela realmente não é. O que posso dizer? A garota suspirou tristemente, eles realmente queriam um filho. E é provavelmente por isso que eles não gostaram de tudo em mim. Verônica não ria assim, e muito alto e borbulhante, não falava assim, muito e rápido. Eu era amigo das pessoas erradas, não estudava bem o suficiente, me comportava de forma provocativa. Em geral, a garota foi escolhida sobre 100. Por isso decidiu fugir de casa o mais cedo possível, ir para a universidade e ir para a cidade. O pai escolheu a especialidade para a filha. Ele decidiu que ela era obrigada a se tornar advogada e ela concordou. Era simplesmente impossível discutir com o pai. Pois bem, já na cidade, tendo escapado do controle total da mãe e do pai, a menina finalmente decidiu se tornar ela mesma, do que nunca se arrependeu. Quando souberam que eu havia largado a universidade, quiseram me trazer de volta e me criar. Mas como eu imaginei, bem, de jeito nenhum. Fui contra a vontade do meu pai, e ele disse que nesse caso eu não era mais filha deles e não podia mais contar com a ajuda deles. Viva como quiser. Foi o que ele me disse. Bem, era disso que eu precisava. Então eu vivo como sei, e não me arrependo de nada. André ficou surpreso ao ouvir as histórias de Verônica. Ela era um ano inteiro mais nova que ele. Já passei por tanta coisa na minha vida, já vi tanta coisa. O tempo passou e Verônica, com seus intermináveis hangouts, começou a cansar André. Ele às vezes queria passar uma noite em casa em frente à TV, mas a garota o arrastava para fora de novo e de novo. Às vezes ela era atraída para o bar com uma força irresistível, depois se oferecia para pular no rio direto da ponte no aterro da cidade, depois apenas caminhar pela cidade noturna. O aventureirismo da garota, tão atraente antes, se transformou em uma desvantagem significativa para Andrew. Viver sem nunca saber o que esperar desse anormal. Antes era emocionante e agradável, agora era irritante. Verônica amava André. O cara sentiu, entendeu e assumiu, é claro, que se separar dela não seria fácil. Mas ele não conseguia nem imaginar o que se seguiu. Andrew ficou cada vez mais convencido de que era hora de se separar dela. Ela morava no apartamento dele há quase um ano.
Havia as coisas dela por toda parte. Andrew ainda nem imaginava como seria a mudança dela. Ela está fazendo as malas e não vai a lugar nenhum? Um momento difícil. Ele nunca havia convidado garotas para sua casa para morarem juntas antes, em geral, não estava junto com ninguém há tanto tempo e não sabia como sair da situação. Verônica percebeu que algo estava errado entre eles. Ela fez perguntas, e Andrew ficou pensativamente em silêncio, às vezes suspirando tristemente, preparando o terreno. Deixe Verônica descobrir por si mesma para onde tudo está indo. Talvez você não precise se explicar. E ainda assim a explicação aconteceu. Aconteceu em uma noite de dezembro. André então voltou da universidade cansado e irritado. Um diploma está em seu nariz, e ele tem um líder não cooperativo. Este homem se recusou terminantemente a aceitar dinheiro e exigiu um trabalho sério em seu diploma. André já estava fisicamente incapaz de se dar bem na data certa, e depois havia Verônica com seu eterno sorriso despreocupado nos lábios e ofertas intempestivas. Com o que você está preocupado? Basta pensar, um diploma, ela encolheu os ombros elegantes, e as pessoas vivem sem diploma. E aí André não aguentou, misturou o descontentamento acumulado por vários meses. Gritou com Verônica, chamou-a de egoísta e de manequim que vive às custas dos outros e não pensa no futuro. Havia tanta dor e horror nos olhos da garota enquanto ela ouvia isso. Me desculpe, eu vou ser do jeito que você quer que eu seja. Ela disse baixinho quando Andrew terminou seu discurso raivoso. O cara ficou surpreso. Essa menina luta há tanto tempo pelo direito de ser ela mesma e se comportar do jeito que quer. E então, de repente, aconteceu. Verônica disse que estava pronta para se refazer para agradá-lo. Mas é tarde demais. Me desculpe por ter gritado com você, disse Andrew, se recompondo. Mas ainda temos que terminar. Há muito tempo que queria falar sobre isso e não ousei. Agora de alguma forma acabou. Não. A moça exclamou. Havia desespero em sua voz, ela claramente não ia aceitar, não, não, não. Verônica, num acesso de emoção, varreu um vaso da mesa. Ele atingiu o ladrilho no chão e se desfez em milhares de pequenos fragmentos. Você não pode fazer isso, você não pode me afastar, me afastar. Verônica, somos adultos. Eu te amo mais do que qualquer pessoa neste mundo. Você não entende? André olhou para Verônica, que estava histérica e percebeu cada vez mais claramente que ela era realmente anormal. Costumava parecer tão atraente e misterioso. Agora é repulsivo, assustador, patético e desagradável. Vá embora, disse Andrew, caminhando de costas para a porta. Ele tentou se esquivar do abraço dela. Verônica se agarrou a ele como um homem se afogando a um canudo. Ele conseguiu tirá-la da porta então. Para onde ela irá? André não estava particularmente preocupado com isso. Verônica tem muitos amigos na cidade, e também há fãs que terão prazer em recebê-la, ela não estará perdida. André arrumou os pertences de Verônica em 2 grandes sacolas naquela noite. Cruel, claro. Mas ele não precisa aturar uma mulher anormal ao lado dele agora, se ele já foi estúpido o suficiente para trazê-la para sua casa. Essas coisas foram então levadas por uma das amigas de Verônica. Ela mesma entrou em contato com André. Como ela está? O cara perguntou, mas por educação, de acordo com todas as regras do protocolo social, ele simplesmente tinha que fazer essa pergunta. Ela chora o tempo todo. Ela não quer nada, disse a amiga tristemente. André assentiu. Ele esperava que muito em breve Verônica fosse consolada e conhecesse um novo amor. Isso já aconteceu muitas vezes na vida dela, coisa comum para Verônica. Mas ela não foi consolada. Além disso, ela começou a perseguir Andrew com sua obsessão habitual. Um dia ela apareceu na universidade dele com uma roupa parecida com a de um monge. Um olhar triste, uma saia até o chão, cabelos lindos, um lenço. Estou mudando por você. Ela disse baixinho, olhando para Andrew. Veja, estou me esforçando muito.
Agora sou diferente, submissa, obediente. Farei o que você me mandar fazer. Não é só um espantalho. Além disso mais. Declarações de amor e pedidos de perdão começaram a aparecer nas paredes da entrada onde ficava o apartamento de André. Verônica também inundou o cara com e-mails e cartas em papel. Alguns deles foram até escritos em verso. Onde quer que Andrew fosse, ele se deparava com isso, fosse um shopping, um café, um bar, apenas um parque, enfim. Verônica o perseguiu, implorou por atenção, até o ameaçou. André não sabia para onde ir dela. A persuasão não ajudou. Verônica não parecia ouvi-lo. Ela continuou a dobrar sua linha, e era assustador. Um dia ela o atacou. André acaba de defender o diploma. Ele estava voltando para casa depois de uma celebração dedicada a este evento tão esperado. Já era muito tarde. Não há alma na rua. André desceu do táxi, pagou o motorista e foi até sua entrada de bom humor. Verônica voou para ele como uma fúria, vestida toda de preto e, portanto, indistinguível do fundo da paisagem matinal. Se você não quer ficar comigo, ninguém vai te pegar. E Verônica atacou André. Ele ficou surpreso e nem começou a resistir imediatamente. A garota possuía alguma força verdadeiramente sobre-humana naquele momento. Mas ela não levou em conta o principal: ele ainda é um homem, o que significa que, de qualquer forma, ele é mais poderoso fisicamente. André, claro, conseguiu afastar o atacante dele. Verônica caiu no asfalto, bateu forte nas costas. O que você está fazendo? Andrew exclamou. Estou completamente fora de mim. Me desculpe. Grandes lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não sei o que me deu. Te amo. Como eu poderia? Andrew desapareceu na entrada, batendo a porta com força. Seu coração estava inquieto agora. Verônica errou hoje. Essa tentativa estava fadada ao fracasso antecipadamente. E se da próxima vez ela o atacasse com uma faca? Ter medo de uma garota é algo novo. Sim, Andrew se viu em uma posição nada invejável. E no dia seguinte, a mesma amiga Verônica que pegou suas coisas ligou para ele, e com a voz embargada informou que Verônica estava tentando deixar este mundo. A moça não conseguiu. No último momento, a corda quebrou. Ela foi notada a tempo. A ajuda chegou muito rápido, mas agora Verônica está na UTI. André não sabia o que fazer. Ele se sentia culpado pelo que havia acontecido com aquela garota. Por outro lado, o cara ainda tinha medo dela, sentimentos terríveis e desagradáveis. Tudo acabou bem para André. Verônica sobreviveu, mas foi diagnosticada com uma doença que estreou devido ao estresse extremo. O cara preferiu não pensar no que exatamente era a causa daquele estresse. Verônica foi encaminhada para uma clínica fechada. Andrew soube por amigos em comum que seus pais agora visitam. Aparentemente, eles perceberam que realmente precisavam de sua filha rebelde. Amigos também às vezes iam ao hospital de Verônica, mas André nunca mais a encontrava. E de qualquer forma, ele realmente queria esquecer toda essa história difícil, mas não deu certo. Essa foi provavelmente a primeira vez que ele pensou sobre o que havia de errado com as meninas. Para ele, são apenas coisas, belas e valiosas, mais coisas. Quantas lágrimas de mulheres foram derramadas por causa dele? Ele nunca considerou os sentimentos de suas namoradas. Eles, muitos deles, o amavam tão sinceramente. Desde então, Andrew se tornou muito mais cuidadoso. Agora ele ouvia com mais atenção as meninas, percebia muito, tentava ser mais sensível e prestativo. E ele sempre manteve uma distância segura. Romances leves, fáceis, condições pré-acordadas e sem romance, mas sem surpresas. Verônica foi o suficiente para ele. André se formou na universidade. Seu pai conseguiu para ele uma boa posição em uma empresa local de formação de cidades. O salário é mais do que decente. As perspectivas de carreira são impressionantes. André mergulhou no seu trabalho. Ele não era um aluno importante, mas acabou sendo um funcionário maravilhoso.
O cara mergulhou em todas as nuances, engajou-se na autoeducação, olhou para colegas mais experientes. Quanto à vida pessoal, André ainda não pensou em nenhum relacionamento sério. Eles tentaram ativamente apresentá-lo a garotas de famílias decentes, mas Andrew era como uma pederneira. Ele ainda não queria um casamento, muito menos filhos. Parecia que ele ainda não tinha se divertido o suficiente e não precisava de problemas extras. A história de Verônica ainda estava fresca na minha memória. Relacionamentos superficiais, em que todos entendiam tudo desde o início, romances sem perspectivas, surgindo apenas para um passatempo fácil e agradável, e isso era bastante aceitável para Andrew. Isso continuou por vários anos. André teve lugar na profissão. Agora ele estava em dia com sua empresa. Ele era respeitado. O jovem especialista foi promovido na carreira. E isso já era fruto de seus méritos, e não dos esforços de um pai autoritário. Aliás, os pais estavam muito orgulhosos do filho. Eles nem achavam que ele seria mais bom. Comportou-se na juventude como um típico major, filho de pai rico, não estudou, queimou a vida, gastou dinheiro impensadamente. Sua mãe e seu pai não conseguiram alcançá-lo naquele momento. E então, de repente, Andrew pareceu crescer e ficar esperto. Meus pais ficaram felizes com isso. Para a felicidade completa, eles precisavam apenas de uma coisa, em que o filho se casasse, constituísse família e lhe desse netos. No entanto, Andrew ainda era muito jovem, então sua mãe e seu pai não insistiam muito. E então Vitória apareceu na vida de Andrew. Vitória uma vez veio ao escritório deles para trabalhar. Trabalhou como economista para uma organização parceira. E assim, houve algumas perguntas no departamento de contabilidade, é por isso que Vitória foi enviada para resolver isso. André esbarrou nela logo na entrada. Ele estava com pressa para chegar ao estacionamento. Ele foi chamado ao departamento. E aqui está ela, Vitória. Essa garota não era do tipo de Andrew, bonita, mas não tinha dados de modelo. Ela é baixinha, muito magra, com cabelo curto. Olhos cinzentos atentos, sardas no nariz, lábios finos. De certa forma, ela se assemelhava a um elfo de um conto de fadas. André, sem entender o porquê, parou, olhando para o visitante, e ela distraidamente olhou para ele e se apressou. Em suas mãos, a garota segurava com força uma pasta com documentos. E André, embora com muita pressa, a seguiu. Ele mesmo, ainda não ciente de suas ações, apenas por capricho. Não fui em vão. No terceiro andar, a garota elfa parou e começou a olhar em volta confusa. Ela estava claramente perdida. Não é surpreendente, o escritório deles é um labirinto, os meandros das escadas e corredores sempre confundem os recém-chegados. Perdeu alguma coisa? André virou-se para a moça com um sorriso. Ele ficou feliz por ter a oportunidade de falar com ela sob um pretexto tão plausível. Sim, a bela estranha sorriu de volta. Preciso ir para a contabilidade, e estou meio perdido. Terei prazer em acompanhá-lo. Andrew deliberadamente a levou pelo caminho mais longo. No caminho, eles se encontraram e conversaram. Vitória se comunicava com facilidade e naturalidade, como se conhecesse Andrew há muitos anos, e essa maneira impressionava muito o cara. Ele não queria se separar dela quando a porta do escritório de contabilidade apareceu no horizonte. Bem, aqui estamos nós, disse Andrew com uma leve decepção na voz. Para ser sincero, não quero deixar você ir lá. Por que existem funcionários tão irritados? Vitória brincou. Esse não é o ponto. É que eu tenho que ir embora agora, e quando eu voltar, você vai embora. E eu não quero isso de jeito nenhum, terminar agora e não nos ver mais, sabe? Eu entendo, a garota assentiu, e depois acrescentou, eu me sinto da mesma maneira. Depois dessas palavras, Andrew pareceu ser dominado por uma onda quente. Meu coração se sentiu leve e leve. O mundo ao meu redor começou a brincar com cores vivas. Ela gosta dele também. Esta é a verdadeira felicidade. Andrew de repente quis agarrá-la nos braços e circular pelo corredor. Mas provavelmente é cedo demais para um abraço tão grande.
É bom ouvir isso. Andrew limitou-se a uma frase contida, mas seus olhos brilhantes, sem dúvida, transmitiram à Vitória a alegria que o cara experimentou depois de suas palavras. André pediu o telefone de Vitória e ela lhe entregou o celular. O cara discou rapidamente o número dele e fez uma ligação. Agora estamos em contato. Com certeza vou ligar para você. Eu estarei esperando, respondeu a garota seriamente. E ele ligou. Claro, ele ligou no mesmo dia. Assim que voltei do departamento, me reportei ao gerente-geral. Faltavam ainda algumas horas para o fim da jornada de trabalho. Vitória terminou um pouco depois de André. Combinaram que o cara iria buscá-la no trabalho à noite. Ele passou por aqui. Cheguei um pouco antes do horário combinado e fiquei muito tempo sentado no carro, olhando atentamente para a varanda do prédio de escritórios. As pessoas saíam pelas portas, uma de cada vez em grupos, mas Vitória não estava entre elas. E então ela apareceu. André saltou do carro e correu ao seu encontro. No início, eles ficaram sentados em um café por um tempo, se conheceram melhor, contaram alguns momentos importantes sobre si mesmos. Vitória morava sozinha com a mãe em um pequeno apartamento em um prédio novo. Ela se formou no departamento de economia da universidade local. André estudou lá também. Talvez se ele tivesse frequentado as aulas com mais frequência, ele teria conhecido Vitória mais cedo. No entanto, é improvável que ela o tivesse fisgado então. Naquela época, o cara era atraído apenas por mulheres com aparência de modelo. E bem recentemente, tudo estava exatamente igual. André agora não entendia por que Vitória o impressionara tanto. Externamente, não era completamente o tipo dele. Mas a comunicação foi incrivelmente agradável e fácil se comunicar com ela. Ele e Vitória eram muito diferentes. André caminhava confiante pela vida, amava companhias barulhentas, não tinha medo de dizer a verdade na cara das pessoas, mesmo que isso as ofendesse. Ele não gostava de entender os sentimentos dos outros e se distinguia por sua franqueza. Vitória foi muito delicada. Ela tinha medo de machucar os outros e era muito sensível às mudanças de humor das pessoas. Calmo, tranquilo, sério, trabalhador e incrivelmente responsável. Um pouco tímida, mas ao mesmo tempo capaz de atingir seus objetivos por muito. André e Vitória pareciam se complementar, como duas metades de um todo. Eles eram tão diferentes, atraídos um pelo outro com uma força irresistível. Eles não queriam se separar de jeito nenhum, então caminharam até tarde da noite, apenas de mãos dadas, e sentaram no carro abraçados. Vitória adorava museus e exposições. E ela também gostava de passeios de lazer, conversas íntimas, viagens fora da cidade para lugares onde você pode admirar a natureza com segurança. André mostrou a ela um mundo um pouco diferente. Ele levou Vitória para shows de rock, convidou-a para suas companhias barulhentas e alegres. Vitória também estava muito interessada em tudo isso. Andrew sabia com certeza que ela não estava mentindo, não estava tentando fingir que estava feliz em agradá-lo. Em primeiro lugar, de alguma forma, descobriu-se que eles eram muito sinceros um com o outro desde o início. Portanto, Vitória não esconderia seus sentimentos. Em segundo lugar, Andrew viu seus olhos perfeitamente bem. Havia admiração, deleite e interesse por eles. André se sentiu feliz ao lado dela e agradeceu ao destino por ter esbarrado em Vitória na porta e não ter passado. O cara conheceu a mãe de Vitória. Ela acabou por ser uma mulher agradável, da mesma idade de seus pais. Ela fez um chá incrivelmente perfumado com algumas ervas e assou tortas alucinantes. Vitória ficava reclamando que não poderia fazer assim. Mas Andrew, ele estava pronto para perdoá-la tanto por sua incapacidade de cozinhar quanto por sua incapacidade de fazer as tarefas domésticas. E sua timidez geralmente o tocava. André ainda não sabia como oferecer Vitória para morar com ele. Depois de Verônica, ele nunca mais convidou ninguém para sua casa. Claro, seria mais lógico fazer uma oferta à Vitória. Eles namoravam há quase um ano. A idade de ambos era bastante adequada para o casamento, mas Andrew ainda duvidava.
Ele estava com medo de dar um passo tão importante. Havia muitas razões para isso. Desde cedo, os pais alertavam o filho contra um casamento mal pensado. Você é um cara proeminente, um noivo rico, mais do que invejável, instruiu sua mãe ao herdeiro, as meninas que sonham com um casamento de conveniência vão pairar ao seu redor. Essas pessoas primeiro procuram um menino rico, depois se divorciam e exigem legalmente dinheiro e propriedades dele. Você sabe quantas dessas histórias existem? Cuidado! Não é que André suspeite de ganância de Vitória. Não, ele nunca tinha pensado nela assim. Mas a ideia ficou firmemente na minha cabeça de que um casamento é uma decisão incrivelmente responsável e equilibrada, e não vale a pena correr para isso. E qual é a pressa deles, realmente? Ambos ainda são bem jovens. Você precisa viver para seu próprio prazer, se divertir, viajar. E o casamento, o carimbo no passaporte e outras convenções, pode esperar. Além disso, André ainda não queria se privar das rotas de fuga. Sim, tudo está perfeito com Vitória agora, mas quem sabe o que vai acontecer a seguir? Não, Andrew amava Vitória e estava bem ciente disso. Ele nunca tinha sentido sentimentos tão fortes por ninguém antes. Mas quem sabe o que vem pela frente? A história da Verônica deixou o cara muito cuidadoso. Além disso, o casamento envolve o nascimento de filhos. Mas Andrew definitivamente não estava pronto para isso. Assumir tamanha responsabilidade? Bem, não, ele ainda não deu certo. Há tantas coisas interessantes na vida sem essas fraldas, coletes. André tinha diante dos olhos um exemplo de amigos casados. Com o advento dos filhos, a relação entre os jovens cônjuges mudou e, na maioria das vezes, para pior. Os pais recém-formados se cansaram, dedicaram todo o seu tempo apenas aos filhos. Começaram a culpar uns aos outros pelas questões domésticas e mediram a quantidade de tarefas domésticas. Era como se eles parassem de viver para si mesmos. Para essas pessoas, as conversas giravam apenas em torno das crianças, em quem foi quando, quem tem quais talentos, quais carrinhos são melhores para escolher e tudo mais. Essas conversas deixaram André terrivelmente triste. Não, ele ainda não estava pronto para a paternidade. Ele queria viver para si mesmo e aproveitar sua juventude, não dedicar todo o seu tempo a gritar calúnias. Não, algum tempo depois, em um futuro distante, Andrew se via como pai, mas certamente não nos próximos 5 a 7 anos. Em geral, enquanto Andrew pensava em como oferecer Vitória para morar com ele, contornando a questão do casamento, ela mesma começou a falar em morar junto. André se sentia um completo tolo, pensava tanto nesse assunto, fazia alguns planos e era atormentado por dúvidas. Tudo o que eu tinha que fazer era falar francamente, como sempre, com Vitória. Acontece que ela mesma estava pensando em morar com ele há muito tempo. Aliás, também não pensei no casamento. Eu entendo que eu meio que não deveria dizer isso. Mas eu gostaria tanto de adormecer e acordar em seus braços. E é mais fácil para mim começar a trabalhar com você. André estava radiante. Foi assim que a questão, sobre a qual ele vinha ponderando dolorosamente por muito tempo, foi facilmente resolvida. Vitória parecia estar lendo sua mente. Ou talvez fosse. Agora Andrew e Vitória estavam se separando apenas durante o trabalho. Eles viviam juntos como uma família. Primeiro, claro, houve a etapa de lapidação. Vitória acabou por ser completamente independente em termos de vida cotidiana. Bem, é compreensível. Afinal, eu morava com minha mãe. Andrew ensinou-lhe muito como cozinhar e limpar rapidamente os quartos. Foi divertido e muito doce. Parecia que tais atividades aproximavam ainda mais Vitória e Andrew. Vitória acabou se revelando uma aluna capaz que rapidamente superou sua professora. Ela adorava cozinhar pratos complexos e incomuns. Talvez seja a hora de você mudar de profissão? André sugeriu brincando, experimentando mais uma obra-prima gastronômica da garota. Tais talentos não podem ser escondidos de um público amplo. Talvez eu vá, respondeu Vitória quase seriamente. Mas agora não. Quando tiver tempo livre, vou abrir meu próprio restaurante.
Isso seria ótimo. Com o tempo, os amigos Vitória e André se conheceram, se misturaram. Acabaram sendo uma companhia muito boa. Os jovens gostavam de sair juntos, depois para a floresta, depois para o rio, depois para uma viagem turística. E às vezes eles se reuniam na casa de alguém e jogavam jogos de tabuleiro. Andrew não tinha ideia antes que era tão emocionante e divertido. Parecia-lhe que os jogos de tabuleiro eram apenas para crianças, mas não. Uma das amigas de Vitória, Ellie, sempre olhou para Andrew de uma maneira especial. Foi um pouco confuso para ele. E essa Ellie sua, ela tá bem comigo? André resolveu conversar com Vitória um dia. Sim, está tudo bem. Ela sorriu. É que você parece incrivelmente parecido com o cara por quem Ellie já foi muito apaixonada. Tem uma história tão feia aí. Ellie literalmente o seguiu, praticamente implorou por atenção, e ele apenas riu e desafiadoramente namorou outras garotas. Eu tinha o direito. Claro, ele não precisava ter um caso com ela, mesmo que ela estivesse perdidamente apaixonada por ele. Mas ele era muito cruel e feio com ela. E Ellie continuou a amá-lo e sofrer. Sim, isso mesmo. Drama. Bem, éramos muito jovens então, tínhamos acabado de nos formar na escola. Juventude e estupidez. Nessa idade, tudo é perdoável. Nunca o vi. Ellie estava me contando sobre esse cara. E recentemente confessei que você se parece com ele. Essa coincidência é estranha. E como essa história terminou? Nada de especial. O cara foi para a capital buscar a felicidade, levando outra paixão com ele. Pebble sofreu, procurou por ele nas redes sociais. Então ela soltou de alguma forma, é claro. Pelo menos ela começou a prestar atenção nos outros caras. Parecia que essa história foi esquecida. E de repente eu tenho você. Assim, as lembranças de seu primeiro amor infeliz voltaram a inundá-la. Eu pareço muito com ele? Muito. Ele também é bonito, segundo ela. Mas você só tem uma semelhança externa. Você é uma pessoa gentil, sensível, profunda, e ele é um egoísta, raso. E como Ellie não percebeu isso de imediato? Ela não parecia ser uma garota estúpida. André suspirou. Vitória não o conheceu na juventude, mas ele não era melhor do que aquela amada Ellie. Ele também não poupou os sentimentos de ninguém e manipulou as meninas. Verônica veio à mente novamente. Onde ela está agora? O que há de errado com ela? André balançou a cabeça, afastando pensamentos desagradáveis. André e Vitória viviam de alma em alma, caminhavam, viajavam, se encontravam com amigos, iam às compras juntos como casal, se apoiavam em todas as situações, cuidavam um do outro. Com tudo isso, André se sentiu livre. Vitória estava calma com o fato de que às vezes Andrew se encontrava com seus amigos. Vitória poderia ter passado a mesma noite com as amigas em um bar ou clube. E André não tinha ciúmes nenhum. Ele tinha certeza de que Vitória não faria nada de errado, não o trairia. Isso continuou por vários anos. André e Vitória às vezes pensavam no futuro. Vitória sonhava em ter filhos, já queria ser mãe. André viu isso, mas ainda não estava pronto para a paternidade. André e Vitória discutiram abertamente o assunto. Antes do nascimento de um filho, tenho que fazer muito mais, raciocinou o cara. Tanto em termos de carreira, quanto em geral, sonho em fazer um tour pela África selvagem, aprender a pilotar um avião e abrir meu próprio negócio. Tudo isso será problemático com crianças em meus braços, e ainda tenho sonhos não realizados e planos não realizados, porque ainda não estou pronta para as crianças. É uma pena, suspirou Vitória, há muito tempo que sonho com uma criança, com o nosso bebê. Mas se você não estiver pronto, eu espero. Quero que essa criança seja uma alegria para nós dois. Não concordo com a outra opção. Andrew ficou feliz que Vitória entendeu e aceitou sua decisão. Ele faria muito por ela, mas não por uma criança. Pelo menos ainda não. Mas o destino, como costuma acontecer, decidiu à sua maneira. Um dia,
Vitória deu a notícia a Andrew, virando toda a sua vida bem estabelecida e tão feliz e despreocupada de cabeça para baixo. André, precisamos ter uma conversa séria. Aconteceu alguma coisa? André se sentiu um pouco desconfortável. Vitória parecia muito confusa e pálida. Ela pode estar gravemente doente. O que aconteceu? Eu nem sei como te falar sobre isso. Andrew de repente decidiu que ela o estava deixando. O medo tomou conta de seu coração com uma mão gelada. Isso não. Ele não estava preparado para perder Vitória. Não. Mas e se ela conhecesse outra pessoa? Fale diretamente, sinceramente, como sempre. É difícil para mim falar sobre isso. Eu sei como você se sente sobre esse assunto. Enfim, estou esperando um bebê. O quê? André sentiu como se tivesse sido atingido na cabeça por um saco de areia. A notícia teve um forte efeito sobre ele. Ele sentiu o pânico subindo em ondas lentas. A paternidade precoce o aterrorizava. Não sei como aconteceu. Estamos nos protegendo. Mas acontece. Já fui ao médico, ele disse que nenhum método dá 100% de garantia. Para aqui. Vitória, você sabe que não posso ser pai agora? André disse baixinho, olhando nos olhos dela. Estou começando a desenvolver meu negócio, e vou fazer uma longa viagem de negócios em breve. E de qualquer forma, são tantos planos que ainda não foram implementados. Este não é o momento para uma criança. Não é o momento. Eu entendo. Vitória baixou os olhos. Mas essa criança, ele já existe, sabe? Eu tinha até permissão para ouvir seus batimentos cardíacos. É um milagre. Eu sei o quanto você quer isso, mas eu não posso. Não tenha medo. Vitória pegou suas mãos e olhou em seus olhos. Vai dar tudo certo, pense só, temos tudo para fazer esse bebê feliz, um apartamento, um emprego, dinheiro, todas as pessoas dão à luz em condições muito mais apertadas e ainda aguentam. Nós também seremos felizes. Não tenha medo, estamos juntos. André balançou a cabeça. Uma imagem de um amigo que havia se tornado pai recentemente apareceu de repente diante de seus olhos, cabelos desgrenhados, uma camiseta manchada, olhos vermelhos por falta de sono e um sorriso estúpido e sem sentido no rosto. Não, André não queria ser o mesmo. Então o campeão começou a insistir em uma interrupção. Era difícil pronunciar até a palavra em si, olhando Vitória nos olhos, mas o que posso fazer? Tratava-se de liberdade e segurança. Além disso, ele não desiste de jeito nenhum da ideia de ter um filho. Não, claro que não. Ele e Vitória terão filhos algum dia, mas não agora. Definitivamente não agora. Bem, como ela pode não entender? Afinal, eles haviam discutido isso tantas vezes e chegaram a uma decisão comum de não se apressar com a criança. Você ao menos entende o que está me oferecendo? A voz de Vitória era de aço. É compreensível, é difícil para ela também. Eu entendo. Bem, isso acontece. A medicina está em alto nível agora, seu mandato ainda é curto, tudo vai passar rápido e sem dor. E não há consequências. Andrew sabia perfeitamente bem que estava dizendo palavras muito assustadoras, mas não podia, simplesmente não podia fazer mais nada agora. E, em geral, ele também tem o direito de votar nesse assunto, porque a criança mudará completamente e mudará seu mundo. Vitória tem que contar com ele. E ela olhou para ele como se ele fosse um completo estranho. Havia dor, decepção e descrença em seus olhos. Você está me assustando, disse Vitória. Você está me assustando muito. Se você soubesse como me assusta. Andrew de repente se lembrou das velhas palavras de sua mãe, seus avisos sobre garotas astutas que querem engravidar para se casar com homens ricos, e então as cordas delas são cortadas. Você só quer que eu case com você? Andrew disse. Você é igual a todo mundo. E eu pensei. Vitória, sem dizer mais uma palavra, virou-se e saiu furiosa do apartamento.
Ela conseguiu levar apenas as chaves do carro e um espelho. André imediatamente percebeu que havia falado demais. Claro que Vitória não era assim. Ele não deveria tê-la ofendido. Por outro lado, Vitória deve entender que não haverá criança. André tornou-se pai cedo e contou a ela sobre isso muitas vezes. Do jeito que estava, ela concordou ou apenas fingiu concordar. André saltou para a varanda. Ele agora ligará de volta para Vitória, eles discutirão tudo com calma e chegarão à conclusão de que ainda não tem para onde se apressar. André vai até pedir desculpas pelas palavras duras. Ele realmente ama Vitória, ele a ama muito. Ela é a pessoa mais próxima e querida dele, não importa o que aconteça. Mas Vitória nem se virou com o grito dele, ficou tão ofendida. Ela entrou no carro, bateu a porta ruidosamente e acelerou para longe. Nada. Nada, murmurou André para si mesmo. Vai esfriar agora, pesar os prós e contras e voltar. Você não pode viver sem mim. E eu sei que você me ama, e eu te amo. E ainda estaremos juntos. André pegou uma garrafa de conhaque do bar e desarrolhou. Ele precisava relaxar agora. A bebida forte fez com que tudo o que estava acontecendo não fosse tão terrível. O mundo ficou mais simples e claro por um tempo. André escreveu para Vitória uma mensagem de texto conciliatória. Ele pediu desculpas pelas palavras duras, confessou seu amor e pediu negociações. O cara estava até, talvez, pronto para discutir o assunto com a criança, já que é tão importante para a Vitória. Ele provavelmente faria tal sacrifício. Afinal, era improvável que ele conhecesse uma garota mais adequada do que ela. Ele não pode viver sem ela, não importa como você olhe para isso. Andrew até agora sentia muita falta de sua alma gêmea ao lado dele. Sim, nem tudo saiu conforme o planejado, então Andrew ficou com medo. A notícia apenas o confundiu. André discou o número dela várias vezes. A moça não respondeu naquela noite. É compreensível, ele está ofendido, talvez até chorando. André fez uma careta. Era insuportável me perceber como algoz de um ente querido. Ele queria dar alegria à Vitória, fazê-la sorrir, fazer a garota feliz. Mas foi assim que aconteceu, ele se tornou a causa de suas lágrimas. André sabia como consertar a situação. Ele passou a noite inteira pensando em sua situação e se resignou com a decisão de Vitória, aceitou o ponto de vista dela. Sim, André fará de tudo para deixar sua amada feliz, custe o que custar. Agora, quando Vitória o deixou em uma direção desconhecida em seu carro, Andrew percebeu claramente que precisava dela. É muito necessário, apenas vital. Quem me dera que Vitória se acalmasse e atendesse sua ligação. André não conseguiu dormir naquela noite. Vitória nunca apareceu. Ela não atendeu a mensagem nem as ligações. Fiquei ofendido. Pela primeira vez na vida, ela ficou ofendida com ele, tanto que não quis ouvir nada sobre ele. Andrew estava assistindo a algum programa na TV e distraidamente folheou o feed de notícias da cidade em seu telefone. De repente, uma mensagem sobre um acidente na rodovia que aconteceu recentemente chamou sua atenção. Também havia fotos do local. Andrew olhou horrorizado para o carro destruído de Vitória. Ele mesmo deu o carro para sua amada quando ela passou por uma licença. Aconteceu há pouco mais de um ano. Vitória ficou muito envergonhada na época, era um presente muito caro, mas Andrew foi inflexível em sua decisão, e ela teve que desistir. Vitória amou tanto esse carro, chamou-o de andorinha e levou o carro ao lava-rápido com muito mais frequência do que o necessário. André ainda esperava um erro. Nunca se sabe quem dirige carros tão brancos pela cidade. Ainda assim, este não é um carro exclusivo, mas a suspensão em forma de gato e bailarina no para-brisa quebrado dizia o contrário. Andrew o comprou na Finlândia, para onde foi enviado recentemente em uma viagem de negócios. A probabilidade de outra pessoa em sua cidade ter um pingente de outro país não é tão grande. Este é um carro Vitória. André começou a procurar freneticamente informações sobre o acidente. Havia pouca informação até o momento. Parece que o motorista perdeu o controle e bateu em uma cerca da estrada em alta velocidade.
É improvável que ela tivesse começado a desenvolver mais velocidade na rodovia. Não é nada parecido com ela. Apenas Vitória, fugindo dele no dia anterior, estava em péssimo estado. E por que ele não pensou em detê-la? Agarre a mão dela, segure-a perto, peça perdão, não a deixe ir a lugar nenhum. O motorista deu entrada no hospital regional em estado grave. Andrew leu embaixo da foto assustadora. Em estado grave, mas vivo. André já chamou um táxi para ir ao hospital regional. Era o meio da noite. Uma garota sonolenta na recepção perguntou com quem Andrew é a vítima. Ao saber que ele era seu colega de quarto, a enfermeira, com uma pitada de arrependimento na voz, disse que, nesse caso, não tinha o direito de divulgar informações sobre o paciente. Se ao menos você fosse casado. Andrew sorriu amargamente. Ele não ia sair das paredes do hospital, continuou andando, tentando olhar pelas janelas, até ser afugentado por um guarda. Mas o cara não desistiu. Ele voltou ao saguão da clínica, determinado a descobrir pelo menos algo sobre o estado de Vitória. Foi aí que o cara topou com a mãe dela. Eles correram um para o outro, se abraçaram. A mulher parecia confusa, assustada e chorosa. E isso, em geral, não é surpreendente, ela não sabia nada sobre a briga da filha com Andrew, ela nem sabia disso. Caso contrário, provavelmente não teria conversado com ele. É tudo por causa dele. A culpa é dele pelo que aconteceu. Como está Vitória? Não me dizem nada. Me disseram que ele está na UTI agora, após a cirurgia. O estado dela é muito grave. O médico diz que há pouca esperança. Você sabia que Vitória estava esperando um bebê? André assentiu. Bem, a criança, claro, não foi salva. Os médicos lutam por sua vida. Nossa, como você ficaria feliz se não fosse por esse acidente? Você estaria esperando o bebê, eu ficaria feliz por você. Andrew acenou com a cabeça ao ritmo das palavras da mãe de Vitória, sem perceber como as lágrimas corriam por seu rosto. A mãe de Vitória assinou alguns papéis e André foi autorizado a ir até a menina na UTI. No entanto, não por muito tempo. Ele estava sentado ao lado de Vitória, que parecia estar dormindo, segurando a mão dela e falando, pedindo perdão, implorando para ela acordar. Ele prometeu que assim que ela recobrasse o juízo, eles imediatamente se casariam e começariam a planejar os filhos, pintaram quadros de um futuro maravilhoso juntos na esperança de que essas perspectivas fizessem Vitória recobrar o juízo, porque ela tem algo pelo que voltar. A felicidade estava tão perto. Por que Andrew não entendeu isso imediatamente? Como ele poderia falar tão duramente com um ente querido? Era insuportável perceber que Vitória estava em tal estado por causa dele. Afinal, é por isso que ela estava dirigindo em alta velocidade na estrada, apenas por causa de sua briga estúpida. Vitória geralmente dirigia com muito cuidado, mas aqui. Ninguém sabia sobre o vinho de Andrew, mas isso não facilitou as coisas para ele. Ele só sonhava que Vitória acordaria após um terrível acidente. Ela nunca mais será a mesma, mas não importa. André estará lá. Ele seria seus braços e pernas se fosse preciso. Se ao menos eu pudesse ver meus amados olhos novamente e ouvir minha voz nativa. Mas o milagre não aconteceu. Vitória nunca recobrou o juízo. Uma noite ela se foi. Os médicos não podiam fazer nada. André não queria absolutamente nada. Esqueceu de comer, parou de ir trabalhar e não atendeu ligações de amigos. A vida se tornou negra, perdeu todo o sentido. E também é um sentimento de culpa. Às vezes cobria o cara de forma que ficava impossível respirar. André chegou a pensar em acabar com seu sofrimento da noite para o dia. Por que ele deveria viver? Nada de bom vai acontecer de qualquer maneira, porque nada vai trazer Vitória de volta para ele. E ele não merecia ser feliz. Afinal, é por causa de seu medo estúpido que sua amada não esteja lá agora. Nem um pouco. Ela amava tanto a vida, sonhava tanto com esse bebê. Seus pais contrataram um eminente médico para Andrew, mas ele pouco pôde fazer para ajudar o cara.
Ele estava dizendo algumas frases gerais, tentando ser esperto. Mas esse homem, ele não sabia toda a verdade. Andrew não podia contar a ninguém sobre sua culpa. É muito difícil, muito assustador. E um dia Andrew conheceu Ellie, amiga de Vitória, por acaso, quando ele estava rastejando da loja para sua toca. Agora Andrew só podia chegar à loja de vinhos mais próxima e ir imediatamente para casa. Beber era pelo menos um pouco confuso e perturbador. Ellie olhou para Andrew com simpatia e pesar. Ela também estava preocupada com a perda de sua melhor amiga. Ele e Vitória eram muito próximos. Mas depois de saber sobre a condição de Andrew, Ellie veio até ele para apoiá-lo. Um homem incrível. O cara não se importou com a companhia dela e convidou a garota para sua casa. Eles estavam sentados à mesa, lembrando de Vitória, chorando. E Andrew de repente decidiu por uma revelação e contou a verdade a Ellie. Ele me contou tudo sobre seu comportamento de pesadelo antes do acidente fatal. Então a culpa é toda minha, concluiu o cara. Ele pensou que Ellie iria começar a insultá-lo e repreendê-lo. Teria sido bastante natural e justo, mas ela sentiu pena dele. É simplesmente inacreditável. A culpa não é sua. Foi assim que as circunstâncias acabaram. Ellie acariciou a cabeça de Andrew como uma criança. Isso o fez se sentir melhor. Você só estava com medo. E Vitória, ela também estava assustada e confusa. Não querias isso. Pois não. E ela não queria. Choveu naquele dia e a estrada estava escorregadia. A culpa não é sua, é uma combinação de circunstâncias. Ellie ajudou Andrew melhor do que um psicólogo caro. Eles estavam ao telefone agora e às vezes conversavam, e essas conversas tinham um efeito salvador para Andrew. O cara voltou a si, voltou ao trabalho. Depois de Stefan, ele começou a sair do profundo poço negro em que havia passado muito tempo. Os pais ficaram felizes, colegas e amigos notaram que Andrew estava se tornando o mesmo. Eles estavam todos errados. André sabia com certeza que nunca mais seria o mesmo. Já se passaram muitos anos desde aquele dia terrível. André ainda estava contando a idade do bebê dele e de Vitória. Se tivesse nascido a tempo, já teria completado 14 anos. Um homem, vendo meninos da mesma idade de seu filho na rua, involuntariamente se perguntou o que seu filho se tornaria. Como agora, essas memórias estão se acumulando novamente. Não há como fugir deles. É claro que a dor aguda, como na primeira vez após a tragédia, não existe mais. Mas a saudade e a tristeza pelo que não aconteceu agora é para sempre com André. Ele aceitou. André, como era de se esperar, não conheceu uma mulher nem remotamente parecida com Vitória. E provavelmente não existiam pessoas assim no mundo. E ele não concordaria com nada menos. Principalmente depois que consegui descobrir o amor verdadeiro. Do tipo que acontece com as pessoas apenas uma vez na vida. E para alguns, provavelmente nunca acontece. Andrew estava prestes a sair do carro para ir ao supermercado, quando de repente um garoto de 3 anos chamou sua atenção. Um garotinho de camisa, obviamente do ombro de outra pessoa, estava trabalhando inteligentemente ao lado das latas de lixo. A criança subiu nas caixas uma em cima da outra, caso contrário não conseguiria alcançar a borda do recipiente. Com suas mãozinhas, ele estava ocupado separando as sobras na lata de lixo. Havia um restaurante no shopping, então muitas vezes havia mantimentos no lixo. Todos os moradores de rua aqui sabiam disso e, portanto, ao lado dos tanques, muitas vezes era possível ver pessoas caçando restos. Na maioria das vezes eram adultos ou adolescentes. E aqui é só uma migalha. Essas pessoas ainda não devem aparecer na rua desacompanhadas dos pais. Sua mãe ou seu pai estavam em algum lugar próximo? André olhou em volta e não havia adultos por perto. O garoto caminhava sozinho e, a julgar por seus movimentos confiantes e profissionais, não era a primeira vez que isso acontecia com ele. É estranho e muito suspeito. André não podia mais deixar essa criança sem atenção. Você nunca sabe o que pode acontecer com uma migalha dessas.
Sim, mesmo que ele caia na lata de lixo, ele não vai sair depois. E depois há grandes cães vadios, pessoas mais, carros velozes. São muitos os perigos que o bebê enfrenta na rua. Devo chamar a polícia e deixá-los descobrir por si mesmos? Mas será que essa ligação de alguma forma prejudicará a criança? Você precisa ter mais cuidado com esses assuntos. Enquanto isso, o garoto terminou seu negócio na lata de lixo. Pegando um saco de sobras, ele desajeitadamente desceu das caixas e foi para algum lugar, mastigando uma crosta de pão. O coração de André doía de pena. Ele é tão pequeno, anda desajeitado como uma criança, e já tem que pegar a própria comida. Não é de uma vida boa que a criança entrou nas lixeiras. André não podia ignorar essa situação. Ele saiu do carro e foi atrás da criança. O menino caminhou confiante em direção à estrada. Os adultos passavam correndo, sem perceber o homenzinho, apenas ocasionalmente alguém lançava um olhar surpreso para o menino e seguia em frente. Tamanha indiferença foi incrível. Uma criança pequena está completamente sozinha na rua e ninguém se importa. No entanto, talvez eles pensem que o bebê está seguindo um dos adultos. O menino se transformou em um beco estreito, Andrew seguiu, mais algumas centenas de metros, e a criança acabou no setor privado. Andrew nunca esteve neste lugar antes. Nossa, é quase no centro. A apenas 100 metros daqui fica a rua central com um parque bem cuidado, fontes luxuosas e uma ampla calçada. E aqui a pobreza, desolação, poeira, lixo. O rapaz caminhou até o portão velho. Além da cerca havia um jardim coberto de ervas daninhas, nas profundezas do qual havia uma casa sem pintura com um telhado caído. O garoto abriu a porta velha e escorregou pela brecha. André estava do lado de fora observando o que aconteceria a seguir. Os adultos estão esperando uma criança aqui e por que deixam essa migalha ir sozinha? O rapaz correu até a varanda e desapareceu pela porta da frente entreaberta. André ficou por um momento indeciso. A criança está em casa, não aconteceu nada com ela. Poderíamos voltar. Acompanhei o garoto, me certifiquei de que ele não se metesse em encrenca. Todos. Mas o coração de André ainda permanecia inquieto. Ele sentiu pena do menino. O desconhecido era assustador. E se a criança estiver doente agora? E se ela estiver em perigo? E André bateu no portão. Ele não encontrou uma ligação, então teve que usar a força. 1 minuto depois, um velho apareceu na varanda. Ele era magro, baixo, com o rosto inchado coberto de barba por fazer e um tom vermelho doentio. Olhos inchados e turvos, tudo está claro. Essa pessoa está bêbada ou em estado de abstinência de uma farra. Vens ter comigo? O avô perguntou com a voz rouca. Para você, confirmou André. Que tipo de pergunta é essa? Sobre o garoto que acabou de chegar em casa. Tenho uma conversa com você. O portão da entrada estava destrancado. O quintal era quase um lixão, montanhas de lixo e tijolos quebrados. Latas de cerveja e garrafas de bebida barata estão por toda parte. E de repente, em meio a todo esse caos, uma caixa de areia caseira. O que você queria? O velho perguntou, não muito educadamente. Eu só pensei que talvez você precise de ajuda. Uma criança está sozinha na rua nessa idade. Encontrei ele nas lixeiras, no shopping. Ele estava procurando comida. Quantas vezes eu disse, e não vá longe lá sozinho, mas ele não escuta. A criança estava procurando comida. Ele estava obviamente com muita fome. Quem é ele para você? Quem tem que ser? Neto, respondeu o velho. Minha neta é a única. E tem razão, bom homem. Ele e eu realmente poderíamos usar alguma ajuda. Não posso trabalhar por causa da minha idade. E onde estão os pais dele? Ele também perguntou. O avô relaxou. Eu mesmo gostaria de saber isso. Quem é o pai? Não sei. Minha filha, hein? Ficou confusa em seu depoimento, mas está caminhando para algum lugar. Não tenho notícias dela há 3 meses.
E você não soou o alarme? André ficou surpreso. E se algo acontecesse com sua filha? O que vai acontecer com ela? O velho acenou com a mão. Sim, e não pela primeira vez, longe da primeira vez. Ela está andando. En começou a beber aos 15 anos e depois foi embora. Aqui eu dei à luz, parece que Stefan foi um pouco, e então ela se separou novamente. É uma vida chata tomar conta de um bebê. Então minha neta acabou ficando comigo. Comigo é mais seguro. E aí? Não há esperança para ela. Eu teria matado meu filho há muito tempo. André ergueu as sobrancelhas surpreso. Se a criança está melhor com essa pessoa obviamente bebendo, que tipo de mãe existe? Portanto, não há nada com que se preocupar para En, continuou o velho tagarela. Se tivesse acontecido alguma coisa, uma de suas amigas já teria me contado. Então você diz, para soar o alarme, para procurar. Sim, as autoridades tutelares se retirarão imediatamente de mim e entregarão a um orfanato se descobrirem sobre sua mãe. E ele já está apegado a mim, e eu estou apegado a ele. O rapaz não pode estar lá sem mim. Andrew tinha pensamentos completamente diferentes sobre esse assunto. Parecia-lhe que uma criança ainda estaria muito melhor em um orfanato do que em uma casa em ruínas com um avô bebedor. E os caras estão bem alimentados lá, Stefan certamente não terá que pensar em comida sozinho. Vovô, quem fala? Stefan saltou para a varanda. Pequeno, sujo, engraçado. Os olhos verde-oliva examinaram cuidadosamente o hóspede indesejado. André sorriu para o garoto. Ele era tão tocante, tão indefeso. O homem percebeu que não podia mais simplesmente sair e esquecer essa criança. Ele não entendia o que estava acontecendo com ele. Só que Andrew de repente quis esconder o bebê de todos os problemas e infortúnios que caíram em sua cabeça desgrenhada. Este é um bom tio, explicou o velho. Ele quer nos ajudar. Está com fome? Andrew perguntou, tentando fazer sua voz soar o mais suave possível. E Stefan balançou a cabeça negativamente. Temos muita comida em casa. Eu trouxe. Gostaria de comer com a gente? Andrew foi imediatamente até a loja mais próxima e comprou 2 sacolas de mantimentos para Stefan e seu avô. Havia carne, frutas e doces para o bebê. E brinquedos plásticos baratos da loja do quintal. Stefan ficou particularmente encantado com eles. Andrew pensou muito sobre esse encontro casual depois. Stefan corre perigo com esses parentes, mas o avô tem razão, o bebê ficará ainda pior no orfanato. Stefan é tão sensível, vulnerável, tocante. Ele precisa de amor e atenção. Seu avô o ama do seu jeito, o menino sente isso. Vai ser muito difícil para ele no orfanato. André agora visitava Stefan com frequência, trazia comida, brinquedos, livros, conversava com prazer, brincava com o menino, conversava com o avô sobre a vida. O homem estava cuidando do bebê e não podia deixá-lo. De alguma forma, imperceptivelmente, essa criança se tornou Andrew longe de ser um estranho. O avô do menino ainda bebia, às vezes sozinho, às vezes na companhia de companheiros de bebida. Eram pessoas aparentemente pacíficas, inofensivas e tratavam a criança com carinho e preocupação, ninguém ofendia o menino. De qualquer forma, não há nada de bom nisso, para uma criança estar em um lugar assim. A mãe ainda não apareceu. Parece que ela se esqueceu completamente da existência de seu filho e pai. Deixe ele dar um passeio, o velho acenou com a mão quando Andrew perguntou sobre sua filha. Se ela não aparecer, está tudo bem com ela, assim que ela pressionar, ela voltará imediatamente. Isso já aconteceu mais de uma vez. André tentou levar o avô para o hospital. Claro, ele já tem uma idade respeitável. Bem, e se o tratamento ajudar e o velho parar de beber, assumir a educação do neto? Há milagres. Não neste caso. Meu avô recusou terminantemente o tratamento e me garantiu que estava bem. O velho não podia aceitar que estava fazendo algo errado. Em sua visão de mundo, tal vida era uma variante da norma. É assim que todo mundo vive.
Andrew continuou a visitar Stefan e ajudou a família com mantimentos. Ele mesmo não entendeu por que de repente ficou tão apegado a Stefan. Talvez tenha visto nele seu filho ainda não nascido. O rapaz foi buscar André. Ele o amava com toda a alma, até fez alguns artesanatos para ele. Foi muito legal. André se viu pensando que estava esperando a sexta-feira a semana toda. Foi nesse dia que ele visitou Stefan e seu avô, e nenhum negócio poderia distraí-lo da visita. O velho tinha o telefone de André. Ele deixou para ele apenas no caso. Nunca se sabe, você pode precisar de ajuda com urgência. Mas seu avô nunca o incomodou. E de repente liguei no meio da semana. André imediatamente percebeu que era ruim. Temos um problema, disse meu avô. Vamos lá, Stefan está sendo tirado de mim. Andrew imediatamente correu para uma casa familiar. Ele estava muito preocupado com Stefan, e se algo acontecesse com o menino? O velho realmente não explicou para onde o bebê estava sendo levado. Ou talvez para o hospital. Mas Stefan acabou sendo saudável. Ele estava sentado no colo do avô e olhou assustado para as duas mulheres de uniforme da polícia. Ao ver Andrew, Stefan ficou dividido novamente. Provavelmente foi de alívio desta vez, e havia tanta esperança para o gentil tio em seus olhos escuros. Qual é o problema? André perguntou aos policiais. Estamos tentando retirar a criança para transferi-la para uma instituição infantil, explicou uma das mulheres. E esse homem, que afirma ser o avô do menino, ele simplesmente não vai dar. Deixa a criança nervosa. O segundo funcionário aderiu. O menino está com medo de nós agora, ele se apega ao avô e não vem até nós de forma alguma. E está morta, explicou o velho do seu canto. Havia lágrimas em seus olhos ao mesmo tempo, e ele os forçou a recuar com um esforço de vontade. Acontece que há uma semana ela se queimou na garagem com as amigas. Eles estavam bebendo lá e ouvindo música no carro, então é isso. Stefan agora é um órfão completo. É improvável que deixem isso para o avô. A idade não é adequada e o estilo de vida ainda é o mesmo. Mas afinal, você realmente não pode ir para um orfanato, ele vai quebrar lá. Este é um garoto curioso e amante da liberdade que precisa tanto de amor e atenção. Não vai ser fácil para ele no orfanato. É possível deixar tudo como está? Pelo menos por enquanto, esclareceu André. O fato é que a mãe não participou da vida da criança. O menino nem a conhecia, foi criado pelo avô. Nesse sentido, nada mudará para Stefan. Como viveu, assim viverá com ele. Estou cuidando dele. Prometo vir aqui todos os dias. Temos uma ordem, a policial sênior balançou a cabeça. Temos que buscá-lo. O avô pode tentar conseguir a custódia, mas, para ser sincero, acho que ele não vai conseguir. E se eu assumir a custódia? Essas palavras saíram da boca de Andrew antes que ele tivesse tempo de pensar bem na ideia. Foi só depois de proferir a frase que o homem percebeu que estava realmente pronto para tal coisa. Ele ficará feliz em ser pai, amoroso, atencioso. Não me importo, garantiu o avô, abraçando o neto. Stefan e Andrew vão ficar bem, eles se amam. Assino tudo o que precisar. Só não o leve para um orfanato. Você. A mulher da polícia ficou surpresa. Você pode, claro. Emitiremos a custódia temporária para você. Não vai demorar. Se você quiser levá-lo para sempre, terá que passar pela escola de pais adotivos, coletar muitos certificados e também precisar do consentimento do seu cônjuge. Não sou casado. Bem, então a adoção está fora de questão. Uma criança precisa de uma família completa. Ok, vamos conseguir a custódia temporária por enquanto, e depois vamos descobrir. É possível, mas a criança deve morar em outro lugar, não aqui. São condições inadequadas para um menino. Concordo. Andrew, tendo conectado todas as suas conexões, rapidamente emitiu custódia temporária para Stefan. Ele levou o menino para o seu lugar. Stefan até abriu a boca surpreso ao ver um apartamento limpo e espaçoso.
O garoto nunca esteve em casas assim. Claro, ele gostou muito daqui. Mas Andrew precisava de uma babá para Stefan. Afinal, o homem trabalhava muito, não podia dedicar todo o seu tempo à criança. E então Andrew se lembrou de Ellie. Ellie, amiga de Vitória, gentil, sensível, compreensiva. Foi Ellie quem uma vez ajudou Andrew a recobrar o juízo, voltar à vida. Eles ainda conversavam, às vezes se correspondiam nas redes sociais, se parabenizavam nos feriados. Andrew sabia que Ellie havia se divorciado recentemente do marido, o deixou com uma filhinha, da mesma idade do menino. A mulher perdeu o emprego devido às constantes licenças médicas e agora ganhava alguns centavos. Andrew pediu que ela fosse ao seu departamento, mas Ellie recusou. Ela precisava cuidar da filha. A menina cresceu muito doente e não foi ao jardim. Que tipo de trabalho existe? Mas agora Andrew estava pronto para oferecer a Ellie uma opção maravilhosa, ela se tornaria a babá de Stefan. Andrew arranjará um bom salário para ela, e Ellie poderá cumprir seus deveres profissionais sem desviar os olhos da filha. Todo mundo está bem, e Ellie está com dinheiro, e no trabalho, e sua filha está com ela, e Stefan. E crianças da mesma idade certamente serão mais interessantes e divertidas juntas. Ellie concordou de bom grado com esta oferta. Agora ela ia à casa de Andrew com a filha todas as manhãs, e ele ia trabalhar com a alma tranquila, sabendo que Stefan estava em boas mãos. Foi um momento incrivelmente aconchegante e tranquilo. André gostava de voltar para casa agora. Lá ele foi recebido por uma Ellie sorridente e crianças alegres. Os aromas alucinantes de comida caseira flutuavam da cozinha. Havia desenhos infantis sobre a mesa, limpeza, conforto, aconchego. Geralmente jantavam os 4. Conversamos, rimos e compartilhamos as novidades do dia. André, claro, não se esqueceu do velho avô. Todo final de semana, ela e Stefan faziam questão de visitá-lo. O avô ficou feliz pelo neto e agradeceu sinceramente a André. Você tem sorte, neta, disse ele, não sei por que méritos o destino nos enviou tal homem. Mas alguns meses se passaram e Andrew recebeu um telefonema da custódia para lembrá-lo de que Stefan logo teria que ser devolvido ao orfanato. O prazo da prisão temporária estava chegando ao fim. Só de pensar nisso fez o coração de Andrew congelar. Um garoto confiante e engraçado vai acabar nos muros do governo, a menos que Andrew venha com algo para adotá-lo. André tem condições, a prosperidade é mais do que decente, mas o filho só pode ser dado a uma família completa, o que significa que André precisa se casar, concluir um casamento falso para que tudo fique como deveria estar de acordo com os papéis. Só faltava encontrar uma noiva. Mas a quem devo recorrer com um pedido tão estranho? Tem que ser alguém em quem André possa confiar. A resposta veio por si só. O candidato ideal estava na casa de André todos os dias. Ellie, precisamos ter uma conversa séria com você. Ele delineou a situação para ela, explicou por que precisava desse carimbo no passaporte. Bem, na verdade, fiz uma oferta. Ellie ouvia Andrew com atenção, esquecendo-se de respirar de vez em quando. O homem, olhando para ela, tinha certeza de que ela recusaria. Agora ele vai terminar, e Ellie vou contar a ele muitas razões pelas quais ele não pode fazer isso e estará certo. Afinal, este é um caso muito incomum. Andrew, por favor me diga, você não se lembra de mim? Essa é uma pergunta estranha. Andrew foi revivido em Ellie com espanto. Bem, não me lembro. Claro que me lembro. Vitória nos apresentou. Como assim? Não. Já nos conhecemos antes, suspirou Ellie. Mais precisamente, eu te conhecia. Você mal me notou. Segui-te na universidade, olhei-te nos olhos, tentei conhecer-te. Eu estava morrendo de amor. Você tem trocado belezas como luvas. Como me pareceu então, ele estava rindo dos meus sentimentos. Então percebi que você não me notou de jeito nenhum. Vitória me disse que você teve um amor tão infeliz antes. Só então esse cara meio que saiu, se não me engano. Bem, foi o que eu disse aos meus amigos quando percebi que queria virar essa página na minha vida.
Eles não sabiam quem era esse homem. Já falei de você algumas vezes, mas nunca mostrei. Uau! Isso é tudo que Andrew poderia dizer. É tão estranho e inesperado. E agora, muitos anos depois, você de repente me pede em casamento. Ellie sorriu. É claro que não é real, mas ainda assim. Essa é a ironia do destino. Você realmente me amava tanto assim? Como eu poderia não notar nada? Eu te amei. Nunca me senti assim por ninguém desde então. É o melhor. Eram fortes demais. Destrutivo mesmo, mas depois pude te esquecer, deixar de te amar. Eu cresci. Percebi que você é egoísta e major. Mas agora tenho um homem gentil e corajoso na minha frente, atencioso, adulto e confiável. Este homem não conseguiu superar o infortúnio de uma criança pequena. Essa pessoa resolve problemas, não foge deles. E daí? Você se apaixonou por mim de novo? André brincou. Ele ainda não conseguiu superar a confissão inesperada de Ellie. É bem possível, sorriu a mulher. Por que não? Bem, você vai se casar comigo? O que você acha? A costa deserta, coberta de areia branca e macia, é turquesa. As ondas calmas do oceano, o sol vermelho está passando rapidamente pelo horizonte. Gaivotas pairando ao longe. Uma família está localizada na orla. Um homem bronzeado de bermuda de banho azul está jogando futebol com 2 filhos, um menino de olhos negros inteligentes e uma menina encantadora. Gritos, risos e burburinho alegre. A mãe da família olha o desenrolar dos acontecimentos com um sorriso de uma confortável chaise longue. Ela tem um copo com um coquetel tropical nas mãos e um chapéu de abas largas na cabeça. A mulher parece descansada e tranquila. O chefe da família finalmente tirou férias, então os 4 acenaram na costa oceânica. A mulher levantou-se e aproximou-se lentamente dos jogadores de futebol de praia, de cujos pés corriam nuvens de areia. André, está na hora das crianças jantarem. Bem, você precisa ir para a cama cedo. O passeio é amanhã de manhã. Lembra? Claro, sorriu o homem. Então ele se aproximou, colocou o braço em volta da cintura dela e a beijou suavemente. Vocês ouviram isso, crianças? Você tem que obedecer à sua mãe. Mas queremos brincar um pouco mais, objetaram os pequenos. Bem, vamos brincar mais um pouco e arranjar um naufrágio no banheiro, e depois vamos competir para ver quem adormece mais rápido. Viva! As crianças bateram palmas. Você é simplesmente um pai maravilhoso. Ellie sorriu. E o marido geralmente é o melhor do mundo. Que sorte eu tenho de ter você. André voltou a abraçar a esposa, depois pegou os filhos e colocou a filha em um braço, o filho no outro. E a família seguiu para o hotel.